Aqui pelo Brasil, o Congresso apresentou uma solicitação ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que ele preserve o decreto legislativo que anulou o aumento do IOF promovido pelo governo. Luciana Verdolim tem mais detalhes aqui para a gente. Quais foram os argumentos, Luciana, apresentados nesse pedido, hein? É isso mesmo, Nonato. O Congresso está dizendo o seguinte, né? Uma manifestação que foi pedida, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. O Congresso diz que a decisão de deputados e senadores foi soberana. Eles decidiram derrubar o IOF que foi imposto pelo governo federal. Avaliaram que não seria a hora e que o Congresso Nacional ele tem a atribuição de decidir, que não cabe ao Supremo Tribunal Federal interferir e não cabe também ao governo recorrer à instância do judiciário. Por isso, Câmara e Senado pedem que a decisão dos parlamentares seja mantida, que foi uma decisão que não teve nenhuma ilegalidade. Foi discutida e a decisão do Congresso não cabe nesse momento ser reavaliada, nem pelo governo, nem pelo Supremo. Por que vai ter essa audiência pública na semana que vem? Audiência de conciliação, melhor dizendo, com representantes dos três poderes, o ministro Alexandre de Moraes, representante do Palácio do Planalto e representante do Congresso Nacional, é que o governo não está nada satisfeito com essa decisão dos parlamentares de derrubar o aumento do IOF. Manifestação da Advocacia Geral da União também foi pedida e o governo justifica ao Supremo por que precisa do IOF, do aumento do imposto sobre operações financeiras. O presidente Lula, essa semana, inclusive, já avisou que se não tiver a arrecadação extra do imposto, vai ter que cortar nas despesas da administração federal e vai ter que cortar também nas emendas parlamentares, atingindo diretamente deputados e senadores. Os parlamentares ao Supremo Tribunal Federal dizem o seguinte, as áreas jurídicas das duas casas justificam o seguinte, que nessa questão do IOF, o governo, na verdade, está querendo aumentar a arrecadação e não seria justo, nesse momento, aumentar imposto para que o governo garanta aí aumento de suas contas, né, sem cortar na própria carne. Por isso, a expectativa é grande para essa audiência de conciliação que vai acontecer na semana que vem, audiência fechada que vai acontecer sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, Luciana Verdolim, direto de Brasília, e é tema também para Gesualdo Almeida e Acácio Miranda, são os analistas que estão com a gente nesta manhã. Ô Gesualdo, a gente tem muita coisa em jogo aí, será que dá uma conciliação à medida em que tem contas do governo também para fechar, tem também emendas parlamentares, estamos em véspera de ano eleitoral, olha quanta coisa, quanto ingrediente para tentar chegar a um consenso, hein, Gesualdo? É difícil o consenso, Nonato, mas como já discutimos lá no passado, essa tentativa do governo de levar o Supremo Tribunal Federal a essa discussão foi totalmente desastrosa. Se essa ação é julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal, haverá um conflito com o Congresso muito grande, um choque de poderes, que é tudo que nós não precisamos agora. Se for julgada improcedente, haverá um desgaste ainda maior para o governo, que leva uma ação dessa até o Supremo Tribunal Federal e a ver derrotada. Quando a manchete nos diz que o Congresso pede para o Supremo manter a derrubada do imposto, isso se fez através do processo, está instaurado um processo do Supremo Tribunal Federal e o Congresso nada mais fez do que a sua defesa, a defesa técnica para a manutenção daquele veto, daquela derrubada do IOF. Acredito que essa audiência de conciliação trazida pelo Supremo Tribunal Federal dentro desse processo terá pouco êxito, porque as duas partes querem tudo ou nada. O governo quer a manutenção integral do IOF e o Congresso quer a sua derrubada integral. Quando dois não querem um consenso, fica difícil uma conciliação. E aí, Acácio Miranda, sem uma conciliação, com uma conciliação difícil, a decisão fica para o Supremo Tribunal Federal, né? A gente fala bastante aí da quantidade de vezes que o STF participa de discussões referentes aí a todo o cenário nacional, mas essa é uma que aparentemente não vai ter como escapar, né?
Bia, a maior dúvida aqui é o termo que nós utilizaremos, se é judicialização da política ou se é política da judicialização. Porque não é novidade nós acompanharmos discussões políticas que deveriam ser resolvidas na seara política, seja no âmbito legislativo, seja no âmbito executivo, que acabam desaguando, que acabam batendo as portas do Supremo Tribunal Federal. E é óbvio, quando você acrescenta um elemento estranho nessa relação, alguém ficará desagradado e, obviamente, como todas as decisões do Poder Judiciário, existem duas partes, uma parte que ganha e uma parte que perde. Normalmente, a parte que perde fica desagradada. Então, por isso, são feitas muitas críticas, e boa parte delas legítimas, à atuação do Supremo Tribunal Federal. Mas é importante que se frise, e isso é muito importante frisar. O judiciário como um todo no Brasil, ele é inamovível, ele só atua se for provocado por alguém. E com o Supremo Tribunal Federal não é diferente. Nessa questão do IOF, ele foi provocado, e o Gesualdo bem disse, numa derrapada do governo federal, num erro crasso do governo federal, pelo Poder Executivo. Há uma tendência muito grande que o Legislativo ganhe essa disputa perante o Judiciário, mas a ferida está aberta. Perfeito. Vamos fazer mais uma rodada aqui de análises com cerca de um minuto para cada um de vocês. Ô Gesualdo, essa relação governo-Congresso também azedou e muito recentemente. Será que o governo está com saudades do Arthur Lira, por exemplo, no comando da Câmara? Parece que deixou saudades, né, Renato? Mas essa discussão do IOF não era uma discussão para se judicializar, mas uma questão técnica, uma discussão política, eminentemente política. Faltou sensibilidade política ao governo, faltou atuação direta e faltou principalmente uma liderança específica no Congresso. Não é o Supremo Tribunal Federal que poderá suprir essa lacuna política por falta de uma gestão melhor do próprio governo nas suas bases. A derrota é política e assim o governo deveria entendê-la. Olha, Cássio, e para a gente finalizar com você, então, enquanto isso, o governo federal precisa ir pensando em medidas para aumentar a arrecadação, para aumentar o caixa, porque era esse o objetivo, né? Exato, eu acho que a perspectiva é errada. O governo tinha que pensar em medidas para reduzir os gastos. É uma vontade do mercado, verdade seja dita, é uma pressão externa que o governo sofre para que respeite o teto fiscal, para que respeite o teto de gastos. O governo tem tido dificuldade nisso e, a partir dessa dificuldade, vem criando mecanismos novos para arrecadar, e o IOF é um deles. Nós falamos bastante durante o programa hoje, o governo tem duas dificuldades, comunicação e econômica, e o IOF é o exemplo disso. O governo não conseguiu explicar as razões que levaram à instituição do IOF e depende do IOF para fechar as suas contas. A ver as cenas dos próximos capítulos.